Você já se perguntou como Deus pode ser um só, mas ao mesmo tempo ser Pai, Filho e Espírito Santo? Esse é um dos maiores mistérios da fé cristã e por séculos tem desafiado o entendimento humano. Muitos tentam explicar, outros evitam o assunto, mas a verdade é que essa doutrina carrega uma beleza e profundidade que podem transformar completamente a forma como nos relacionamos com Deus. A ideia da Trindade não é algo inventado por teólogos ou uma teoria desenvolvida ao longo dos séculos. Ela está presente desde o início das Escrituras, revelada de maneira sutil no Antigo Testamento e de forma clara no Novo. O primeiro livro da Bíblia já nos dá pistas. Quando Deus cria o ser humano, ele diz: façamos o homem à nossa imagem. Esse plural já indica algo além do que se vê à primeira vista. Muitos não percebem, mas logo no começo da criação já temos a presença das três pessoas divinas em ação. O Pai cria, o Espírito paira sobre as águas, e o Verbo, que João mais tarde revela como sendo Jesus, está com Deus e é Deus. Ou seja, desde o Gênesis até o Evangelho de João, há uma continuidade espiritual que mostra uma atuação conjunta, harmoniosa e divina. E é importante entender que a Trindade não significa três deuses diferentes. A Bíblia é clara ao dizer que o Senhor é um só. O que temos, na verdade, são três manifestações pessoais de um único Deus, cada uma com sua função, mas todas compartilhando a mesma essência divina. Isso é o que torna essa doutrina tão única e ao mesmo tempo tão poderosa. Enquanto você vai processando tudo que vimos até agora, eu queria te fazer uma pergunta. Você está gostando de participar desta jornada comigo? Se a resposta for sim, tenho um convite para você. Inscreva-se no nosso canal e mergulhe ainda mais nos mistérios que a Bíblia nos revela. Jesus mesmo disse: eu e o Pai somos um. Essa declaração, feita sem rodeios, mostra que ele não é um ser inferior ou separado, mas participante da mesma divindade. E quando fala do Espírito Santo como o Consolador que o Pai enviaria, ele também mostra a existência de outra pessoa divina, distinta, mas igualmente unida ao mesmo Deus. Mas se tudo isso é tão evidente nas Escrituras, por que tantas pessoas ainda têm dificuldade de aceitar ou compreender a Trindade? Uma das razões é a tentativa de entender com a lógica humana algo que é, por natureza, espiritual e eterno. A mente humana busca definições exatas, categorias fixas, mas Deus transcende qualquer tentativa de explicação limitada. É por isso que precisamos abrir o coração antes de tentar encaixar Deus em nossas ideias. Quando nos aproximamos da Trindade com reverência, em vez de confusão, começamos a perceber que essa verdade não é apenas um conceito teológico, mas uma expressão profunda do amor e da unidade divina. Nos próximos momentos, vamos mergulhar ainda mais fundo nessa realidade. Vamos desfazer equívocos comuns, examinar o que as Escrituras realmente dizem e, principalmente, descobrir como essa revelação impacta diretamente a nossa vida. À medida que nos aprofundamos nesse mistério, fica cada vez mais evidente que a doutrina da Trindade não foi construída por homens, mas revelada por Deus ao longo da história. Em diferentes passagens, a Bíblia nos apresenta o Pai, o Filho e o Espírito Santo agindo em perfeita harmonia. E essa união não é apenas simbólica, é uma união real, pessoal e espiritual que revela o próprio coração de Deus. Um dos maiores argumentos contra a Trindade é o fato de a palavra Trindade não aparecer literalmente nas Escrituras. Mas essa crítica ignora uma verdade essencial. Nem todas as palavras que usamos para descrever realidades bíblicas precisam estar na Bíblia para que o conceito seja verdadeiro. Assim como a palavra Bíblia não está na própria Bíblia,
A ausência do termo Trindade não anula a veracidade do ensinamento. Aliás, um dos textos mais fortes sobre essa unidade aparece nas palavras de Jesus. Batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Note que ele não diz nos nomes, mas sim no nome, no singular. Isso indica que os três compartilham uma única identidade divina. Eles não são três seres independentes, mas sim três pessoas coeternas, coexistentes e consubstanciais. Outro exemplo poderoso está nos escritos do apóstolo Paulo. Ele frequentemente menciona o Pai, o Filho e o Espírito Santo em contextos de bênção, comunhão e poder. Em 2 Coríntios ele escreve: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Essas três expressões mostram que cada pessoa da Trindade tem uma atuação específica, mas que todas trabalham juntas por um mesmo propósito. É aí que muitos se confundem. Alguns pensam que Jesus é um ser criado ou apenas um profeta iluminado. Outros acreditam que o Espírito Santo é uma espécie de força ou energia. No entanto, a Bíblia vai na contramão dessas ideias. Jesus não apenas existia antes de tudo, como também é chamado de Deus. O Verbo de João, capítulo 1, não é um anjo ou um espírito de luz, é o próprio Deus encarnado. E sobre o Espírito Santo, as Escrituras mostram que ele tem atributos pessoais. Ele ensina, orienta, intercede e pode até ser entristecido. Não estamos falando de uma energia impessoal, mas de alguém que sente, fala e age. Alguém que se move no meio do povo de Deus e habita no coração dos que creem. Isso é fundamental para que entendamos a Trindade como uma comunhão viva e ativa. Essas verdades não foram moldadas para impressionar intelectualmente, mas para nos conectar com a essência do Criador. O entendimento da Trindade revela que Deus, em sua própria natureza, vive em relacionamento. Ele é um Deus de comunhão, e isso nos mostra que fomos criados para viver em unidade com Ele e com os outros. Esse modelo divino de amor e cooperação está no centro do Evangelho. E é justamente essa revelação que nos prepara para compreender, na próxima etapa, como cada pessoa da Trindade atua de maneira única na história da salvação e na nossa jornada pessoal. Entender a Trindade não é apenas reconhecer que Deus é três em um. É também enxergar como cada pessoa da divindade age de forma distinta, mas com um único propósito: nos salvar, nos transformar e nos levar de volta para casa. Cada papel é essencial e juntos formam a base da nossa fé cristã. O Pai é o arquiteto, o Filho é o executor e o Espírito Santo é o aplicador desse plano de amor. A Bíblia apresenta Deus Pai como a fonte de todas as coisas. Ele é o Criador do universo, aquele que deu início a tudo com sabedoria e propósito. Não foi por acaso que você nasceu, nem que a humanidade existe. O Pai, desde a eternidade, já tinha um plano traçado. Ele não apenas nos criou, mas nos escolheu, nos chamou e nos predestinou para sermos seus filhos, antes mesmo da fundação do mundo. Esse plano de salvação, no entanto, exigia mais do que apenas uma intenção divina. Era necessário alguém que pudesse pagar o preço do pecado e abrir o caminho de volta para Deus. É aí que entra o Filho Jesus Cristo. Ele é Deus que se fez carne, habitou entre nós, viveu uma vida perfeita e se entregou na cruz para realizar o propósito do Pai. Ele não veio por conta própria, foi enviado, e ele veio por amor. O sacrifício de Jesus não foi um improviso celestial, foi a concretização de um plano eterno. João 3,16 resume tudo em uma frase poderosa: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Aqui vemos o coração do Pai se revelando e o Filho obedecendo com humildade, amor e coragem. A cruz não é só dor,
É também aliança. É o encontro entre a justiça e a graça. Mas a missão de Deus não terminou com a ressurreição. Quando Jesus subiu aos céus, ele não deixou seus seguidores abandonados. Ele prometeu enviar o Espírito Santo, o Consolador, para continuar a obra. E foi exatamente o que aconteceu. O Espírito Santo é aquele que agora habita em nós, que aplica em nosso coração tudo o que Jesus conquistou na cruz. Ele é o elo entre o céu e o nosso interior. O Espírito Santo age de formas surpreendentes. Ele nos convence do pecado, nos guia na verdade, nos ensina, nos fortalece e nos transforma. Ele não apenas está conosco, ele vive dentro de nós. Sua presença é viva, ativa e pessoal. Ele distribui dons, revela propósitos e renova nossa fé diariamente. Sem ele, a caminhada cristã seria impossível, pois é por meio dele que somos moldados à imagem de Cristo. Essa atuação em conjunto revela que a Trindade não é apenas um conceito distante. É um projeto divino, funcionando em harmonia para nos resgatar e nos levar para mais perto do Pai. O Pai desejou a nossa salvação, o Filho a realizou e o Espírito Santo a aplica. Cada passo é um movimento de amor, graça e poder, conduzido pelo próprio Deus em sua plenitude. Agora que começamos a enxergar com mais clareza essa obra divina que se desenrola em nossas vidas, precisamos dar mais um passo. Compreender como essa realidade pode impactar o nosso dia a dia de maneira prática. Afinal, se Deus age como Pai, Filho e Espírito Santo, o que isso significa na nossa jornada pessoal? Quando entendemos que a Trindade não é apenas uma doutrina, mas uma realidade viva, começamos a perceber que nossa fé vai muito além de rituais ou crenças abstratas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo não estão distantes de nós, observando de longe. Pelo contrário, eles participam ativamente de cada detalhe da nossa vida. A Trindade é Deus se revelando em amor, direção e transformação diárias. O Pai, por exemplo, é aquele que nos dá identidade. Ele nos chama de filhos e filhas, nos acolhe com amor e nos dá um propósito eterno. Saber que fomos criados por um Deus que nos ama profundamente muda tudo. Não somos obra do acaso, não estamos neste mundo sem razão. O Pai nos conhece pelo nome, nos vê em secreto e tem um plano para cada um de nós. Isso nos dá segurança e direção. Já o Filho é aquele que nos reconcilia com o Pai. Ele é o caminho pelo qual temos acesso direto a Deus. Não precisamos mais de intermediários, de sacrifícios ou de cerimônias para nos aproximar do Criador. Jesus abriu um novo e vivo caminho, como diz a carta aos Hebreus. Por meio dele podemos orar, ser ouvidos, perdoados e restaurados. Ele é o nosso Salvador, mas também nosso amigo fiel e companheiro de jornada. Muitos vivem a fé de forma pesada, tentando agradar a Deus com esforço humano. Mas o Filho veio justamente para nos libertar dessa prisão. Sua graça nos alcança, mesmo quando não merecemos. E quando olhamos para a cruz, vemos o preço que foi pago para que pudéssemos viver em liberdade. Jesus não veio nos condenar, ele veio nos salvar. E essa salvação é oferecida a todos que crerem em seu nome. O Espírito Santo, por sua vez, é quem nos capacita a viver essa nova vida. É ele quem nos fortalece quando estamos fracos, quem nos ensina quando não sabemos o que fazer, quem nos consola quando tudo parece desabar. Ele nos transforma de dentro para fora, gerando em nós frutos como amor, paz, alegria, paciência, domínio próprio. Ele é o poder de Deus, agindo em nosso coração todos os dias. É impossível viver uma vida cristã genuína sem o Espírito Santo. Ele nos convence do pecado, não para nos acusar, mas para nos conduzir ao arrependimento. Ele nos dá discernimento, nos protege do engano e nos guia em cada decisão.
Quando damos espaço para Ele agir, experimentamos uma paz que o mundo não pode dar e uma força que vem do alto. Com Ele, não andamos mais sozinhos. Essa comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo é o que sustenta nossa fé em tempos difíceis. Quando entendemos a atuação da Trindade em nossa vida, nossa caminhada se torna mais leve, nossa mente mais clara e nosso espírito mais firme. Não estamos sozinhos, abandonados à própria sorte. O próprio Deus habita em nós, nos conduz e nos ama com um amor eterno. E agora que sabemos disso, a pergunta que fica é: temos vivido de acordo com essa verdade? Reconhecemos o amor do Pai, nos rendemos ao senhorio de Cristo, permitimos que o Espírito Santo nos transforme? A resposta a essas perguntas pode mudar tudo. A realidade da Trindade não deve ser apenas algo que compreendemos intelectualmente, mas uma verdade que vivemos com intensidade. Saber que Deus está presente como Pai, Filho e Espírito Santo muda nossa maneira de ver o mundo, de enfrentar os problemas e de lidar com nossas próprias limitações. A fé cristã não é teoria, é vida sendo transformada pela presença contínua de Deus em nós. Quando reconhecemos o Pai como nosso Criador, amoroso, passamos a enxergar nosso valor de forma diferente. A autocompaixão dá lugar à confiança. A sensação de abandono é substituída por segurança. Ele não apenas nos formou, mas também cuida de nós como um pai que sabe exatamente o que seus filhos precisam. E mesmo em meio às dificuldades, Ele permanece fiel, sustentando cada detalhe da nossa história. Jesus, o Filho, nos mostra como viver nesse mundo sem perder a conexão com o céu. Ele não veio apenas para morrer por nós, mas também para ser nosso exemplo, nosso modelo de vida. A maneira como Ele tratava as pessoas, como enfrentava as tentações e como se entregava totalmente à vontade do Pai, é um convite para seguirmos seus passos. Ele não é só Salvador, é o Mestre que nos ensina a viver com propósito, mas é com o Espírito Santo que conseguimos dar os próximos passos com coragem. É Ele quem nos capacita para enfrentar os dias maus, quem nos sustenta quando parece que não vamos conseguir. A vida cristã não é isenta de lutas, mas o Espírito nos equipa com força sobrenatural. Ele nos lembra quem somos, nos direciona com sabedoria e nos renova quando a alma está cansada. O problema é que muitas vezes vivemos como se essa presença não existisse. Buscamos soluções humanas para problemas espirituais. Tentamos vencer o pecado com força de vontade. Tentamos ser bons com base no nosso próprio esforço. E aí vem o cansaço, a frustração, o desânimo. Mas o segredo está em andar no Espírito. Quando damos espaço para Ele agir, tudo muda. É uma transformação silenciosa, mas poderosa. A Bíblia diz: andai no Espírito e jamais satisfareis os desejos da carne. Isso não é apenas uma instrução, é uma promessa. Significa que ao vivermos guiados pelo Espírito, conseguimos vencer aquilo que antes parecia impossível. Ele nos fortalece nas batalhas internas, nos ensina a perdoar, a amar de verdade e a viver uma fé prática, que se manifesta em atitudes e escolhas diárias. E tudo isso só é possível porque o próprio Deus decidiu habitar dentro de nós. A Trindade não está lá longe, nos observando do céu. Ela se manifesta em nós, em nossa mente, em nosso espírito, em nossas emoções. É o Pai nos lembrando que somos amados, o Filho nos mostrando o caminho e o Espírito nos levando até lá. Um Deus presente, envolvido íntimo, que caminha conosco todos os dias. Por isso, viver essa verdade não é opcional para quem deseja seguir a Cristo de verdade. É necessário. A Trindade é o alicerce de uma fé viva, ativa e transformadora. E na próxima sessão, vamos olhar com mais profundidade para as dúvidas e resistências que ainda existem sobre essa doutrina e como podemos responder a elas com sabedoria,
graça e base nas Escrituras. Mesmo com tantas evidências bíblicas e com a ação viva da Trindade na vida do cristão, ainda há muitas pessoas que rejeitam essa verdade. Algumas dizem que Jesus não é Deus. Outras afirmam que o Espírito Santo não é uma pessoa, e há quem pense que tudo isso foi invenção da Igreja ao longo da história. Essas ideias, infelizmente, têm afastado muitas pessoas de um relacionamento profundo com o Deus verdadeiro. Um dos argumentos mais comuns é que a palavra Trindade não aparece na Bíblia. E, de fato, o termo não está lá. Mas isso não invalida o conceito, porque o que importa é a realidade espiritual que a Bíblia apresenta. Existem várias doutrinas fundamentais da fé cristã cujos nomes não estão nas Escrituras, como a própria palavra Bíblia, por exemplo, mas isso não as torna falsas. O foco deve estar na essência e não no vocabulário. Outros questionam a divindade de Jesus, tratando-o apenas como um profeta, um mestre moral ou um ser iluminado. No entanto, os próprios evangelhos deixam claro que ele não é apenas enviado por Deus, ele é Deus. No início do Evangelho de João está escrito: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E mais à frente, João afirma que esse Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus também fez declarações que revelam sua identidade divina de forma direta. Em uma ocasião ele disse: antes que Abraão existisse, eu sou, usando o mesmo nome que Deus usou ao se revelar a Moisés na sarça ardente. Não foi por acaso que muitos dos que o ouviram quiseram apedrejá-lo naquele momento. Eles entenderam que Jesus estava se colocando no mesmo nível de Deus, e era exatamente isso que ele queria mostrar. Quanto ao Espírito Santo, há quem diga que ele é apenas uma força ou energia. Mas a Bíblia nos revela algo completamente diferente. O Espírito Santo tem mente, vontade e emoções. Ele ensina, consola, guia, intercede, distribui dons e pode até ser entristecido. São atributos de uma pessoa, não de uma energia impessoal. Além disso, ele é chamado de outro Consolador por Jesus, alguém com presença ativa, íntima e contínua. Outro argumento muito usado é que a Trindade teria sido criada pela Igreja primitiva como uma forma de organizar a fé cristã. Mas isso também não se sustenta. Desde os primeiros textos bíblicos, vemos a atuação das três pessoas divinas. O batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, por exemplo, foi ordenado pelo próprio Jesus. Isso mostra que a Trindade não é uma construção humana, mas uma revelação divina. A dificuldade em aceitar a Trindade muitas vezes vem da tentativa de encaixar Deus em uma lógica limitada. Queremos defini-lo, colocá-lo em categorias simples, mas ele é infinito, eterno e complexo. A Trindade é um convite à humildade. Não entenderemos tudo com perfeição, mas podemos conhecer o suficiente para crer, amar e viver essa verdade com fé e confiança. E é justamente esse entendimento, mesmo que parcial, que abre caminho para uma fé mais profunda. Quando deixamos de lado as resistências e nos abrimos para a revelação de Deus como Pai, Filho e Espírito Santo, algo começa a mudar dentro de nós. Viver a realidade da Trindade não é apenas entender que Deus age em três pessoas. É permitir que cada uma delas transforme a nossa vida por completo. Quando aceitamos essa verdade e nos abrimos para o agir do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nossa maneira de pensar, sentir e viver começa a ser moldada à imagem divina. A fé deixa de ser teórica e passa a ser uma experiência profunda e diária. O Pai nos revela quem realmente somos. Em um mundo cheio de vozes que tentam definir nossa identidade, é a voz do Pai que deve prevalecer. Ele nos chama de filhos, nos afirma como amados e nos convida a viver de acordo com o nosso verdadeiro propósito.
Isso nos liberta da comparação, da insegurança e da busca por aprovação. Em Deus Pai, encontramos repouso para o coração e clareza para a alma. Jesus, o Filho, nos reconcilia com o Pai e nos mostra como viver com propósito, mesmo em meio às dificuldades. Ele é o nosso exemplo, mas também é a ponte que nos permite chegar aonde nunca chegaríamos sozinhos. Através dele, experimentamos o perdão real, a restauração completa e a verdadeira liberdade. Ele não apenas morreu por nós, mas vive por nós e caminha conosco todos os dias. Mas é o Espírito Santo que torna tudo isso real dentro de nós. Ele não é apenas um visitante ocasional, ele habita em nós. É ele quem nos lembra das palavras de Jesus, quem nos dá discernimento para as decisões, quem nos consola quando estamos quebrados e quem nos dá forças para continuar mesmo quando tudo parece perdido. A presença dele é a prova viva de que não estamos sozinhos. Essa transformação é silenciosa, mas visível. Quando o Espírito começa a agir, passamos a ter novos desejos, novos pensamentos, nova visão de mundo. O que antes nos prendia já não nos domina. O que antes parecia impossível se torna realidade pela graça. Ele nos capacita com dons, mas mais do que isso, gera em nós um caráter semelhante ao de Cristo. Amor, paz, paciência, domínio próprio. Frutos que não vêm do esforço humano. E à medida que vivemos essa fé, também nos tornamos instrumentos da Trindade na vida de outras pessoas. O amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito não param em nós. Elas fluem através de nós. Somos chamados a refletir esse Deus que vive em relacionamento. Nossa vida passa a ser testemunho vivo de um Deus que se revela na unidade, no amor e na transformação contínua. Muitos ainda vivem uma fé fragmentada, conhecendo Deus apenas como Criador distante, ou apenas como Salvador do passado, ou como um Espírito misterioso que não compreendem. Mas quando compreendemos e vivemos a plenitude da Trindade, nossa fé se torna completa. Passamos a caminhar com Deus em todas as áreas da vida, em todos os momentos, em todas as estações. E agora que entendemos o impacto dessa fé em nosso interior, falta apenas dar o passo final. Aplicar tudo isso no nosso dia a dia. Reconhecer como essa comunhão com a Trindade pode ser vivida em cada detalhe da nossa rotina. Chegamos ao ponto mais importante de toda essa jornada. Entender que a Trindade não é apenas uma doutrina para ser estudada, mas uma verdade para ser vivida. O Pai, o Filho e o Espírito Santo não desejam apenas ser conhecidos em teoria. Eles querem fazer parte ativa da sua vida, moldar seus pensamentos, renovar suas emoções e guiar seus passos em direção à eternidade. Muitas pessoas passam a vida tentando encontrar sentido, propósito e direção, mas esquecem que tudo isso já foi revelado em Deus. O Pai nos criou com um plano perfeito, com amor incomparável e com um destino eterno. Quando nos aproximamos dele como filhos, encontramos segurança. Quando ouvimos sua voz, descobrimos nosso verdadeiro valor. Quando obedecemos sua vontade, vivemos com propósito, mas é impossível viver esse propósito sem passar por Jesus. Ele é a ponte, o único caminho que nos reconecta ao Pai. Muitos tentam achar paz em outras coisas, em caminhos alternativos, mas só Cristo tem as palavras de vida eterna. Ele nos convida a segui-lo, a confiar na sua graça e a entregar nossas feridas, nossos medos e nossos sonhos nas mãos daquele que deu a própria vida por nós. E mesmo depois de tudo isso, Deus ainda vai além. Ele decide habitar dentro de nós, por meio do Espírito Santo. Esse é o maior presente de todos. Não é apenas um toque divino, é a presença constante de Deus em nosso interior. É Ele quem nos transforma, nos fortalece, nos corrige e nos capacita.
É o Espírito quem nos lembra todos os dias que não estamos sozinhos, que somos amados e que temos um propósito eterno. Por isso, a pergunta que fica é: você tem vivido essa verdade? Você reconhece o amor do Pai por você? Você se rendeu ao senhorio de Cristo? Tem permitido que o Espírito Santo molde seu coração? Não basta entender a Trindade com a mente, é preciso vivê-la com todo o coração, com fé e entrega total. Deus não é distante. Ele é o Deus que criou, que salvou e que agora vive em você. Ele quer ter comunhão com você em cada momento, nas pequenas e grandes decisões, na alegria e na dor. Ele quer fazer parte da sua rotina, da sua família, dos seus sonhos e até das suas lutas. Basta abrir o coração e dizer: eu creio, eu quero viver essa verdade. Se essa mensagem tocou o seu coração, tire um momento agora para refletir, orar e se aproximar de Deus como nunca antes. Permita que o Pai revele seu amor, que o Filho seja seu guia e que o Espírito Santo transforme sua vida por completo. A Trindade é mais do que uma crença, é uma experiência de amor real, viva e eterna. E se você sentiu que esse conteúdo fez diferença na sua vida, não guarde isso só para você. Curta este vídeo, deixe seu comentário dizendo "eu creio" e compartilhe com alguém que precisa conhecer essa verdade. E se deseja continuar crescendo na fé e aprendendo mais sobre Deus, se inscreva no canal. Que o Senhor te abençoe poderosamente e até o próximo vídeo.